Olá! Hoje nós vamos fazer essa formação sobre a deficiência auditiva no Brasil. Eu sou a professora Simone, acadêmica do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Caracterizando a surdez. Para nós, professores que pretendemos trabalhar com a surdez, a gente tem que entender essas características e compreender que ela é dividida em dois grandes grupos. Essas surdez podem ser provocadas pré-natais, antes do nascimento, e perinatais, que é depois do nascimento. Na surdez leve, a criança é capaz de perceber os sons da fala, adquire e desenvolve a linguagem oral espontaneamente. O problema, geralmente, é tardiamente descoberto. Então, muito tarde, descobre muito tarde. O professor, ou muitas vezes a família, não consegue descobrir, não associa o desenvolvimento da criança a uma surdez. Às vezes acha que está desenvolvendo a fala tardiamente ou alguma coisa nesse sentido. A surdez moderada, a criança pode demorar um pouco mais para desenvolver a fala e a linguagem e apresenta alterações articulatórias, trocas na fala. Então, também é muito importante o professor estar bem assim, ciente de que ele tem que ter um olhar especial nos alunos, porque muitas vezes o professor é que descobre, principalmente na educação infantil, que a gente trabalha com crianças muito pequenas. A surdez severa. A criança terá dificuldade em adquirir a fala e a linguagem espontaneamente. Pode adquirir vocabulário do contexto familiar. Existe a necessidade do uso de aparelho de amplificação e acompanhamento especializado. Então, a criança precisa de um acompanhamento especializado. Surdez profunda. A criança dificilmente desenvolverá a linguagem oral espontaneamente. Só responde auditivamente a sons muito intensos, como bombas, trovão, motor de carro. Eles sentem mais a vibração desses sons. O olhar do professor. O olhar do professor é muito importante, porque nós, professores, precisamos ter esse olhar para o nosso aluno. Mas, principalmente, o professor deve observar se a criança apresenta dificuldade na pronúncia das palavras, aparenta preguiça ou desânimo, se ela atende aos chamados, se inclina a cabeça, procurando ouvir melhor, usa palavras inadequadas e erradas, quando comparadas às palavras utilizadas por outras crianças da mesma idade, se a criança não se interessa pelas atividades ou os jogos em grupo, se a criança é envergonhada, retraída e desconfiada, se fala muito alto ou muito baixo, se a criança pede repetição frequentemente. Então, o professor deve sempre observar se a criança não está se sentindo à vontade no contexto de sala de aula, nas brincadeiras, se ela se sente assim, não se sente inserida naquele lugar. O professor deve observar porque alguma coisa não está certa. Então, esse olhar do professor é fundamental. Bom, uma vez identificada a surdez e diagnosticada, o implante coclear é uma alternativa. E como que ele é composto? Ele é uma prótese auditiva composta de componentes internos e externos que substitui as células sensoriais do órgão de corte, ativando diretamente as terminações nervosas do nervo auditivo. Então, é uma importante ajuda para o surdo implante coclear. Claro que é todo um processo é uma novidade para eles, então tem a reabilitação, tem o processo da família, entendeu? Então, mas é um grande avanço para a surdez o implante coclear. Bom, professoras, para nós definir a deficiência, eu trouxe a referência aqui de Ferreira e Guimarães, que é uma questão contingencial e decorre de normas e expectativas da sociedade.
É uma situação que surge como produto da interação daqueles que apresentam determinados atributos com o meio social, que interpreta e considera tais aspectos como desvantagens. Alteridade. O que seria alteridade? Vemos que Silva fala que a condição daquilo que é diferente de mim, a condição de ser outro. Então, a relação com o outro não está significada só no saber, no conhecimento, na verdade, na intencionalidade, na identidade, mas no poder de sua alteridade, de sua irrupção, de seus deslocamentos, de sua fluidez e transgressão. Bom, professoras, vamos ver um pouquinho da política de identidade, os estudos culturais. As narrativas culturais, geralmente na teoria cultural, se identifica como narrativas aqueles discursos dos sujeitos ou grupos que estão marcados por práticas culturais, como, por exemplo, o encontro surdo-surdo. Então, para nós que moramos aqui em Ponta Grossa, é fácil da gente observar que os surdos, eles têm os encontros deles, é uma cultura que tem muitos encontros, tem muitas atividades culturais aqui na nossa cidade. Mas, assim, uma coisa bem simples de ver para quem mora em Ponta Grossa, é no terminal central de Ponta Grossa. Eles sempre estão ali conversando entre eles com Libras, tal. Então, eles sempre se encontram no terminal central de Ponta Grossa. A gente sempre vê eles ali. Então, a cultura surda, os resultados das interações do surdo com o meio em que vive, o jeito de interpretar o mundo, de viver nele, se constitui no complexo campo de produções culturais dos surdos, com uma série de produções culturais que podem ser todas como produções culturais, ou seja, língua de sinais, identidade, pedagogia, política, leis, arte, entre outras. Bom, professoras, segundo aqui a Perle, a identidade surda sempre está em proximidade, em situação de necessidade com o outro igual. O sujeito surdo, nas suas múltiplas identidades, sempre está em situação de necessidade diante da identidade surda. Então, eu acho que isso é uma falta de interação do ouvinte com o surdo, por causa que o surdo ele consegue fazer a leitura labial do ouvinte, mas o ouvinte não consegue se comunicar com o surdo. Então, isso deveria ser mais, assim, as pessoas deveriam de ter um pouquinho mais de contato, iniciativa para ter essa comunicação com os surdos. Bom, vamos conhecer um pouquinho de Libras, que é a língua brasileira de sinais. Bom, Libras, língua brasileira de sinais. Em 2002, o reconhecimento oficial de Libras pelo governo federal, na lei número 10.436, mais conhecida como a lei da Libras. 2005, o decreto 5626/05, que determina, entre outras obrigações, um prazo máximo de 10 anos para estar inserida a Libras nos currículos dos cursos de licenciatura, pedagogia, letras e fonoaudiologia, além de professores bilíngues em todas as escolas com classes regulares. Então, a gente vê que ainda não está bem inserida essa lei, né? Por causa que ainda não está na sua amplitude. Tem muita coisa ainda para acontecer, para ser melhorada e tal, mas Libras foi um grande passo para a cultura surda. Então, vemos que Libras é uma língua visual espacial, que é o meio e o fim da interação social, cultural e científica da comunidade surda brasileira. É reconhecida como idioma e meio legal de comunicação e expressão de natureza visual motora. Possui estrutura gramatical própria, constituindo um sistema linguístico de transmissão de ideias
e fatos. Embora sendo de modalidade diferente, possui as características em relação às diferenças regionais e sociocultural. Os sinais são formados a partir do movimento das mãos em determinados formatos, em determinado lugar, corpo e espaço. Então, vemos que Libras é um idioma reconhecido por lei. O Brasil passou a ter outra língua oficial além do português. Libras é uma conquista histórica. Depois de muitos anos de lutas e debates, os surdos conquistaram o direito de utilizá-la livremente. Libras é uma ferramenta de inclusão social importantíssima. Pode ser utilizada na escola, no trabalho e em todo o convívio social. Configuração das mãos. É a forma que a mão assume durante a realização de um sinal. Pelas pesquisas linguísticas, já foi comprovado que na Libras existem 63 configurações das mãos, sendo que o alfabeto manual utiliza apenas 26 dessas para representar as letras. Bom, vemos o alfabeto. Então, o alfabeto eu acho muito importante que todas as professoras tenham na sala de aula para as crianças ouvintes se familiarizarem com os sinais, principalmente do alfabeto, porque através do alfabeto eles podem escrever palavras e assim o surdo consegue ter um entendimento com a pessoa surda. Os números em libras também, muito importante a gente inserir na educação desde cedo das crianças para eles terem esse primeiro contato, entendeu? Principalmente os ouvintes, as crianças ouvintes. E nós, enquanto professores, a gente tem que estar familiarizado. Porque se hoje nós não temos um aluno surdo, amanhã nós podemos ter. Então, a gente tem que ter uma familiarização. Bom, muito importante a gente estar por dentro das discussões atuais da educação dos surdos. O letramento traduz as discussões e pesquisas sobre a produção de significados, da aquisição e uso da língua de sinais na formação da identidade cultural dos surdos. Autoria: a produção científica do surdo como processo de reconhecimento de sua identidade cultural, formação universitária e a escrita em sinais. Bilinguismo. O bilinguismo surgiu na década de 80 como proposta para a educação de surdos. Preconiza a língua de sinais como primeira língua dos surdos e a língua escrita, português, que é falada pelos ouvintes, como a segunda língua. Temos a abordagem bilíngue na educação do surdo. Então, vemos o que o autor nos diz. O objetivo da educação bilíngue é que a criança surda possa ter um desenvolvimento cognitivo-linguístico equivalente ao verificado na criança ouvinte e que possa se desenvolver uma relação harmoniosa também com ouvintes, tendo acesso à língua de sinais e à língua majoritária. Então, vemos que nessa abordagem do bilinguismo, Libras é a língua do surdo brasileiro, sua primeira língua, na modalidade gestual visual. Tem a sua gramática própria, estabelecida pelas leis, tal. E a língua portuguesa é a segunda língua do surdo, modalidade oral auditiva, e tem gramática própria. Tecnologias assistivas. Então, podemos considerar como recursos de tecnologia assistiva na educação dos surdos o computador, o notebook, o celular, o tablet, visto que são ferramentas presentes na cultura da comunidade surda, e que podem auxiliar os alunos na realização de diversas atividades escolares, dentre as quais citamos a produção de texto e o acesso à internet, a partir da disponibilidade de formas alternativas de comunicação. Por exemplo, aplicativos que utilizam a língua brasileira de sinais. Bom, acessibilidade. Vamos ver como que está a acessibilidade e como que ela deveria ser. Qual seria o ideal?
Em espaços públicos, sinalização adequada. Sinalização deve ser clara e intuitiva, fazendo uso de pictogramas. No caso de alarmes ou chamadas de senha, precisam ser também visuais ou vibratórios. Não devem ser exclusivamente sonoros. Fazer uso das tecnologias através de SMS, tablets, iPad e e-mails, por exemplo, para pedir pizza, para fazer pedido de farmácia, de restaurante, para fazer um pedido em hotel, uma reserva. Então, eu vejo assim que a acessibilidade ainda deixa muito a desejar, por causa que a gente, enquanto ouvintes, a gente utiliza a fala, sempre está usando a fala para se expressar. E tem outra pessoa ali que nos entende, nos compreende. E eu penso assim, o surdo, ele só tem a linguagem de sinais, entendeu? Então, para ir ao médico, tem que alguém ir junto para fazer interlocução. Muitas vezes até com dinheiro. É difícil por causa que eles não têm como dialogar se estão sendo logrados, entendeu? Então, eu acho que falta muito ainda essa acessibilidade para tudo. É um direito deles e deve ser cumprido. Deve ter acessibilidade para filmes, inclusive nacionais, programa de televisão. É necessária a legenda, o closed caption, em tamanho de fonte adequado para que eles possam visualizar, né? Que eles têm que fazer a leitura. Para videofilmes, por exemplo, institucionais e informativos, é recomendado o intérprete de Libras, além da legenda. Folhetos impressos, escritos com a programação, instruções e regras facilitam a comunicação. Informações escritas devem ser simples e claras, em português claro, sem palavras muito difíceis e, se possível, com desenhos ou fotos ilustrativas. É um exemplo cardápio. Para evento com intérprete de Libras, o local tem que ser adequado para a colocação do intérprete, de modo que o surdo possa visualizar o intérprete e o que está acontecendo no evento. Bom, segundo o censo do IBGE, o Brasil possui mais de 6 milhões de surdos. Bom, eu coloquei aqui algumas curiosidades para vocês. O Beethoven, todo mundo já ouviu falar. Eu achei interessante que as empregadas do Beethoven lembraram que, quando sua audição piorava, ele se sentava no piano, punha um lápis na boca, tocando a outra extremidade do tampo do instrumento para sentir a vibração da nota. Então, são curiosidades. Francisco de Goya. Então, ele ganhou reconhecimento depois da sua surdez, porque eles consideravam que ele tinha melhorado sua expressão, os detalhes eram minuciosos, e aí é que ele ganhou reconhecimento. Uma frase que eu achei muito interessante dele: dê-me um pedaço de carvão, eu lhe farei um quadro, pois tudo na arte vem do sacrifício e da determinação. Dia 26 de setembro é o Dia Nacional da Pessoa Surda. Bem, finalizamos a nossa formação. Espero que vocês tenham conhecido um pouquinho mais da cultura surda, da deficiência auditiva, dos desafios, dos avanços. E quero que vocês tenham sempre assim em mente que ser professor é ter comprometimento com a educação de todos. Todos. A gente deve estar sempre preparado para receber o nosso aluno surdo e dar o melhor aprendizagem para ele. Então, muito obrigada a todos. E eu coloquei ali obrigada em Libras, para quem não conhece. E ali está escrito meu nome, Simone. Obrigada pela atenção.